Fala galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e hoje nós vamos falar sobre as leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff ela fala de nó, ramo e malha. Para a gente entender melhor as leis de Kirchhoff, para a gente compreender essas leis de Kirchhoff, nós precisamos entender o conceito de um nó. O que a gente entende por um nó em um circuito elétrico? Um nó é um ponto que une três ou mais ramos e divide a corrente elétrica. Então é o ponto onde a corrente elétrica se divide ou a corrente elétrica se junta, certo? Esse pontinho ali é chamado de nó. Ponto pode ser qualquer região do circuito, qualquer lugar do teu ramo, da tua malha, qualquer lugar do circuito é um ponto. Porém, o nó, ele é um ponto específico, certo? Então você cuida com isso. Um ponto do circuito é qualquer lugar. Um nó é um ponto específico onde está ocorrendo o quê? Divisão da corrente, a corrente está se dividindo, se separando ou está se juntando naquele local. Ramo, o que a gente entende por ramo? Ramo é o trecho compreendido entre dois nós. Então é onde está fixado, por exemplo, no nosso diagrama. Nós estamos lá, temos um diagrama e temos um resistor. Então nesse resistor ele está fixado em um ramo. Certo? O ramo é onde estão os resistores, onde estão os equipamentos. Então é um ramo, pode ter mais do que um resistor, pode ter vários resistores num único ramo, certo? Então é a região compreendida entre dois nós. Malha, sucessão de ramos de modo a formar um circuito fechado, ou seja, é por onde a corrente pode iniciar, percorrer todo o seu circuito e chegar no mesmo ponto. Então, um circuito fechado. Sucessão de ramos, vários ramos associados, ligados uns aos outros, formando assim uma malha, onde você tem um circuito fechado. Para a gente compreender melhor, nós vamos falar agora, vou apresentar para vocês uma malha e nós vamos identificar esses pontos, onde é o nó, o que é o ramo, o que é a malha, quantas malhas nós temos e tudo mais, ok? Então vamos lá. Quando nós temos uma malha e ela é desse jeito aqui, ó, vamos imaginar. Professor, pode ter mais do que um gerador? Pode ter mais do que um gerador. Pode ser um gerador e um receptor. Nós já vamos entender também quando que ele vai ser um gerador e quando vai ser um receptor. Bom, vamos imaginar que você tenha esta malha aí, esse circuito. Depois a gente define quem é gerador, quem é receptor e tudo mais. Nós temos dispositivos. Se você sair desse ponto aqui, você pode, se você chegar até ele, você tem uma malha fechada. Se você chegar até ele de novo, se percorrer o circuito, chegar até ele, tem uma malha fechada. Então, professor, eu posso estar percorrendo, vamos colocar nomes. A, B, C, D, E e F. Então aqui, gente, ó, nós temos pontos, nós temos nós, nós temos muita coisa para identificar aqui. Bom, todos esses locais que eu coloquei aqui são pontos. Então se eu perguntasse ponto do circuito, pontos do circuito, você poderia me dizer assim, é o ponto A, B, C, D, E e F. Ok. Se eu perguntasse os nós, onde que estão os nós? Quais pontos são os nós? Onde divide corrente, ó. Se a tua corrente sai daqui, a corrente elétrica, ela passa aqui, chegou nesse ponto aqui, ó. Ela passou por esse ponto, viu que ela passou por aqui? Ela se dividiu? Não, porque só tem dois ramos, você pode pensar, ó, tem dois ramos. Para ser um nó tem que ter três. Cheguei aqui, tem um, dois, tem três. Dividiu corrente, a corrente pode ir para lá como pode descer. Opa, então o ponto B é um nó. Então o B é um nó. Veio para cá, chegou no C. Do C desceu. Desceu, só tem dois ramos. Não é um nó, é um ponto.
chegou no D, de novo, ponto, chegou no E. Essa corrente que chegou por aqui, chegou outra aqui, juntou corrente elétrica. Então o ponto E é também um nó. E são só esses dois, ó. O ponto B e o ponto E, porque o ponto F também é um ponto, não é um nó. Ok? Agora, onde que estão os ramos? Ramos é sempre entre dois nós, a gente diz isso. Então, se a gente fosse analisar entre dois nós, seria essa região aqui, seria essa região aqui, seria essa região aqui. Mas nós podemos entender que existe entre dois pontos. Esse é um ramo, esse é um ramo, esse é um ramo. O que tem que existir num ramo para ser caracterizado? Um ramo, engraçado, o que deve sempre existir em um ramo é um dispositivo elétrico. Ou seja, tem que haver um resistor, tem que haver um gerador, um receptor, algum dispositivo elétrico neste ramo. Senão ele é só um caminho a ser percorrido, ele não chega a ser um ramo. E um ramo é formado entre dois pontos distintos. Então, entre esses dois pontos, pode ser entre nós. Aqui e aqui. Certo, gente? Os ramos nós já identificamos. E as malhas? Eu vou identificar as malhas. Malhas. As malhas. Quantas malhas nós temos aqui? Então, nós temos que percorrer o caminho e chegar até aquele... Sair de um ponto, percorrer todo o caminho, o circuito e chegar até aquele ponto. Então, se eu saísse do ponto A, eu poderia passar por B, por C, por D, por E, por F e voltar para o A. Então, eu tenho essa malha. Então, eu tenho uma malha, que é a malha A, B, C, D, E e F. Ok? Passei por aqui, essa malha aqui de fora. Mas também eu poderia sair daqui e vir para cá, ó. Poderia ser A, B, E, F. Uma malha um pouco menor. Como também eu tenho esse outro pedaço que ficou aqui. Ou seja, B, C, D e E. Então nós temos 3 malhas aqui. Esse exercício aqui lembra aquelas brincadeiras que a gente faz. Quantos retângulos vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo 1, vocês estão vendo 2, vocês estão vendo 3 retângulos, ok? Então percebam, esse aqui e esse aqui. Se eu colocasse os pontos, ó, ponto A, passei por um ponto B, passei pelo ponto C, D, E e F. Esse aqui, A, B, E e F. Esse aqui, B, C, D e E. Pronto, são as 3 malhas que nós temos. Malha compreende um circuito fechado. Certo, gente? Agora que ficou claro o que é um nó, o que é um ramo e o que é uma malha, nós conseguimos compreender as leis de Kirchhoff, porque são só 2. A primeira lei fala a lei dos nós. Ó, lei dos nós. Então, a primeira lei é a lei dos nós. Lei dos nós. E aí você tem o seguinte, ó. Você pode dizer o seguinte: em um nó, a soma das intensidades das correntes elétricas que chegam é igual à soma das intensidades das correntes elétricas que saem do nó. Ou seja, você vai ter isso aqui, ó. Se você tem
esse ponto aqui é um nó, porque aqui está chegando, por exemplo, nesse sentido, I1, I2 e aqui saiu a tua I3. Neste caso específico, a tua I3 é igual a tua I2 mais a tua I1. O somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem. Ah, professor, se invertesse, se ficasse assim. Se aqui chegasse I1, saísse I2 e saísse I3. Então, neste caso aqui, I1 é igual a I2, que é igual não, mais, legal, mais I3, ok? Então, I1 igual a I2 mais I3. Qual a conclusão? Que o somatório das correntes que chegam, vou fazer aqui num cantinho, ó, que o somatório que chega é igual ao somatório de I que sai. Ok? Somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem. Essa é a tua primeira lei. Isso é importante, muito importante você perceber que depois eles vão te pedir para calcular qual é a intensidade da corrente em um ramo. Aí você pode, através da corrente dessas equações, você montar um sistema com a segunda lei e assim resolver o exercício, ok? E também qualquer exercício que você pegar, você vai lembrar que o somatório das correntes que chegam naquele nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Certo, gente? E a segunda lei? Vamos apagar aqui. É a lei das malhas. Então você vai pensar o seguinte, essa lei é uma lei muito legal porque você vai poder determinar o sentido que você quer. Você tem muita autonomia para fazer e você não vai errar porque tem alguns macetes, ó. Segunda lei das malhas. Essa é a segunda lei de Kirchhoff, a lei das malhas. Aí você vai saber o seguinte, ó. Ao sair de um ponto determinado da malha e percorrer a malha, e chegar no mesmo ponto, a tua diferença de potencial, a soma das diferenças potenciais tem que ser zero. Então, percorrendo uma malha, saindo de um ponto qualquer, e chegando a ele, temos que a soma das diferenças de potencial será nula. Pronto. Em qualquer, ó, saindo de um ponto qualquer e chegando a ele, não importa o sentido que você percorre, se você somar a diferença de potencial tem que dar zero. O que a gente tem aqui? Vamos pensar o seguinte, eu vou colocar uma malha bem simples para a gente pensar. Vamos imaginar que você tem aqui aqui você tem um gerador, por exemplo. Você tem um gerador, aqui um resistor, um gerador de 12 volts. Aqui de 4 ohms, um resistor de 4 ohms, 4 ohms e 4 ohms. Ok? Vou colocar todos iguais para facilitar a nossa vida. Então vamos pensar o seguinte, a corrente elétrica sai daqui.
Professor, não tem nenhum nó. Isso, excelente. Se você já visualizou isso, já está de bom tamanho. Não possui nó nessa malha. Por quê? Porque não tem divisão de corrente. A corrente é sempre a mesma e chegou até o teu gerador. Lembra que corrente é um movimento ordenado de carga, certo? Então essas cargas elétricas vão chegar aqui, só que com um potencial menor. Sai com 12 volts, tem que chegar aqui 0. Então se eu olhar para esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto A e ponto B. No ponto A é como se ele tivesse 12 volts. Ele vai ter que chegar no ponto B com 0. Por quê? Porque ao somar, chegar até o ponto A, somando tudo tem que dar 0. Vamos por partes. Professor, me ajuda aqui, ó. Eu saí do ponto A, eu não sei meu potencial. Eu vou poder calcular meu potencial aqui, meu potencial aqui, meu potencial aqui e depois descobrir esse. Bom, vamos descobrir a corrente que percorre o circuito? Para isso, você calcula a resistência equivalente. Resistência equivalente do circuito série e todos iguais é N vezes R. N vezes R. Ou seja, resistência equivalente é igual a 3 vezes 4. Resistência equivalente igual a 12 ampere. 12 ohm, perdão. Eu estou pensando na corrente. 12 ohm. Agora vamos calcular a corrente total. U igual a RQ vezes I total. A tua tensão, que é 12, a tua tensão é 12, 12 igual a 12 vezes I total. O teu I total é igual a 1 ampere. Ou seja, se eu quisesse descobrir aqui, ó, vamos chamar aqui de R1. Aqui na frente, ó, R1. Aqui, R2. Aqui, R3. Se eu quisesse descobrir o meu U1, eu faria R1 vezes I, ou seja, U1 igual a 4 vezes 1. U1 igual a 4 volt. Sucessivamente, U2, 4 volt, porque também vou fazer da mesma forma, e o U3, 4 volt. Ok? Agora, gente, percebam, se você sair daqui, eu saio daqui, eu posso escolher qualquer caminho. Eu indico um caminho para a corrente elétrica quando eu não sei o sentido dela. Eu sabia que o sentido da corrente elétrica era esse pelo sentido convencional. Legal. Se eu resolver percorrer no mesmo sentido, eu vou estar passando pelo resistor no mesmo sentido da corrente. Ele vai diminuir potencial. Então eu vou dizer o seguinte... menos 4 ohm. Então, pela lei de Kirchhoff, eu vou colocar assim, ó, menos 4 volt. Passei por aqui, ó, menos 4 volt. Vamos fazer mais para baixo, ó. Menos 4, menos 4, menos 4. Agora, quando eu passar, chegar no menor e sair no maior, eu vou ter que subir, vou ter que aumentar, ó. Mais 12 tem que ser igual a 0. Veja se fechou, ó. Menos 12 mais 12 é igual a 0. Então você sabe que você saindo do ponto A, percorrendo o circuito e chegando até ele, a tua diferença de potencial vai ser 0. Se você não sabia antes, você chegou aqui, ó. Menos 12 mais 12 igual a 0. Ou seja, a diferença de potencial em uma malha, quando somada, se torna 0. Essa é a segunda lei. Algumas coisas que eu passei aqui rapidamente, que são algumas regras ou algumas convenções e sinais, algo para você ficar atento. Primeira coisa, em uma malha, você escolhe o sentido que você quer percorrer. Ponto. Se você não sabe o sentido da corrente, você escolhe um sentido aleatório para a corrente. Ok? Se no final você calculou e aquela corrente te deu negativa, significa que o sentido que você escolheu está no sentido contrário do real, do que é. Ok? Ouviu o que eu falei? Se você escolheu um sentido, eu escolhi esse sentido para a corrente elétrica aqui, calculei no final ela me deu negativo, eu calculei deu negativo. O que entende? Que inverteu o sentido. Ou seja, se eu escolhi esse sentido para cá, na verdade, o sentido que ela está passando é no sentido contrário.
Só isso. Então cuida com o sinalzinho no final. Ah, professor, posso trabalhar em módulo e só inverter no meu desenho? Show, isso mesmo. Toda vez que você escolheu o sentido para a corrente, beleza, e você escolheu um sentido para percorrer a tua malha, não precisa coincidir, gente. Se você passar por um resistor, eu saí daqui e dei a volta, cheguei até aqui. Se eu passar por um resistor no mesmo sentido em que a corrente está passando, ele diminui o potencial. Ouviram? Se eu passar por um resistor, percorrendo a malha, passo pelo resistor no mesmo sentido da corrente, eu tenho uma diminuição de potencial. Diminui o potencial, diminui o potencial, diminui o potencial. Quando eu chego num gerador ou receptor, eu não sei qual é, se eu chegar no pequenininho, sair no grandão, ou seja, eu cheguei no menos e saí no mais, ele aumenta meu potencial, por isso ficou mais 12. E aí deu 0. Ah, professor, e se eu chegasse no grande e saísse no pequeno? Ele diminui o potencial de novo. Ok? Então esse macete que você precisa memorizar. Certo, gente? Ouviram? Saí de um ponto, eu escolhi o caminho que eu quero percorrer. Se não tiver o sentido da corrente, eu escolho o sentido da corrente, escolho o sentido qualquer para a corrente, escolho o caminho que eu quero percorrer. Se eu passar no mesmo sentido que a corrente, passei por um resistor, diminui o potencial. Se eu chegar no menos e sair no mais, aumenta meu potencial. Se eu chegar no mais e sair no menos, diminui o potencial. Ok, gente? Essas são as leis de Kirchhoff. Parecem ser complexas, mas nos exercícios fazem muito sentido e dá uma diferença tremenda para resolver. Facilita muito. Revisando então, nó onde divide corrente, tem que ter 3 ramos. Ramos, região entre 2 pontos ou 2 nós, onde tenha pelo menos um dispositivo elétrico. Malha, uma região fechada, um circuito fechado do teu circuito total, pode ser parcial ou total, ok? Primeira lei, o somatório das correntes que chegam em um nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Lei das malhas, percorrendo em um sentido qualquer uma malha fechada, saindo de um ponto e chegando até ele, o somatório das diferenças de potenciais precisa dar 0. Ok? Um abraço, fiquem bem e até a próxima.